Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Wesley Ulisses, sou arquiteto e desenvolvedor de software e estou iniciando aqui nossa primeira série para falar de pilares que são extremamente importantes para a programação orientada a objetos, os princípios SOLID. Dentro dessa nossa série, teremos um total de 5 episódios, cada um dedicado a um dos princípios SOLID. Aprimoraremos nosso conhecimento em programação orientada a objeto e teremos vários exercícios para entender, compreender e aplicar cada um desses princípios. Bora lá aprender um pouco mais? Então, pessoal, antes da gente entrar em cada um dos princípios, vamos entender o que eles representam em conjunto, porque isso vai dar uma visão macro sobre aquilo que a gente vai estar trabalhando ao longo dessas 5 aulas, né? Basicamente, SOLID é um acrônimo para esses princípios que a gente vai trabalhar ao longo dessas aulas, que nos ajudam a criar sistemas de software mais flexíveis, fáceis de manter e escaláveis principalmente. Esses 5 termos, na verdade, eles foram formalizados pelo cientista da computação Michael Feathers, onde ele agrupou ali vários dos princípios que o Robert C. Martin, nosso querido Uncle Bob, nosso tio Bob, utiliza muito em suas literaturas na área de arquitetura, engenharia e desenvolvimento de software, né? Ele trouxe lá e num e-mail ele formalizou o que representariam esses 5 princípios que hoje a gente utiliza pra caramba quando a gente trabalha com orientação a objetos, tá bom? Então, por que a gente utiliza o SOLID, pessoal? Basicamente, o SOLID ele traz alguns princípios que auxiliam demais a manutenção e evolução de um sistema e tudo aquilo que está vinculado a isso, seja a legibilidade, a modularidade do código, porque a gente tem várias equipes, várias pessoas que trabalham em cima disso e quanto mais legível, melhor é a tua base de código, mais produtivo serão os seus devs provavelmente, a facilidade maior para uma interação, para adicionar novas funcionalidades, para refatorar regras de negócio que você já possui, porque você reduz muito ali também o acoplamento entre classes, componentes e layers dentro da tua aplicação. Principalmente quando você aplica todos os princípios que estão vinculados ao SOLID e alguns outros patterns para poder auxiliar nesse processo, tá bom? Quando é que a gente deve usar o SOLID, pessoal? Principalmente quando a gente está desenvolvendo projetos que são grandes, que eles vão precisar escalar e que vão ser mantidos por muito tempo. Então, se eu não tenho aí um padrão, se eu não tenho padrões que regem o desenvolvimento desse software, em 2 meses vira uma bagunça, principalmente quando você tem times grandes que estão trabalhando em cima. E para manter, para escalar, para crescer, vai ser muito mais trabalhoso. Então, manter esses princípios do início até o final da vida útil desse seu sistema é essencial para você conseguir escalar e crescer muito mais. Mas é claro que eles são excelente prática para quando você trabalha com orientação a objeto. Então, até para aquele seu projeto de estudo que você faz aí, para aprender uma nova tecnologia, para aprender uma nova arquitetura, para evoluir como programador, como arquiteto, é importante você passar a utilizar o SOLID, porque ele vai te ajudar demais a manter e a olhar para aquele código seu e conseguir entender ele com maior facilidade, tá bom? Dito isso, vamos ao nosso primeiro princípio. E qual é esse? O princípio da responsabilidade única, ou Single Responsibility Principle, ou S do SOLID. Basicamente, ele traz lá dentro daquele e-mail que ele formalizou e posteriormente ratificou dentro de literaturas, que toda classe ela deve ter uma única responsabilidade ou razão para mudar. Ou seja, cada classe ela deve ser responsável por apenas uma única funcionalidade no sistema. Não entendeu? Vamos aqui para um diagrama para poder auxiliar esse processo. Imagine que esse cenário, onde a gente tem a classe pedido service. Uma service comum, que ela é responsável por executar várias regras de negócio da nossa aplicação. Se a gente olhar aqui para esse pedido service, se eu faço qualquer requisição para ela ou utilizo essa classe, ela está processando o meu pedido, ela está validando o meu pedido, ela verifica o meu estoque, ela aplica um cupom de desconto, ela calcula o total, ela calcula o imposto, ela processa o pagamento, ela envia o e-mail de confirmação, ela salva isso tudo no banco. Olha a quantidade de responsabilidades que a gente tem agrupadas dentro dessa mesma service.
a gente consegue quebrar isso, e é o que o princípio da responsabilidade única ele vem trazer para a gente, que essa classe ela deve ter apenas um único motivo para mudar, e esse motivo é quando ela executa mais do que ela deve, é quando ela agrupa coisas que não são do escopo geral dela. Então, se a gente fosse quebrar essa classe aqui, pedido service, eu gosto de ter até alguns agrupamentos, vamos trazer ele aqui aos pouquinhos para ajudar a gente a visualizar isso. Então, se ele está validando esse pedido, talvez o primeiro passo que a gente pudesse fazer é quebrar essa classe em duas. Então, o processo de validar o pedido, ou seja, as regras de negócio vinculadas à validação desse pedido, foram splitadas, ou seja, eu tenho uma outra classe que eu consigo utilizar, reaproveitar em várias outras partes do meu código e onde eu consigo ter aqui a responsabilidade única de o quê? De validar o meu pedido. Independente da lógica, isso aqui vai depender muito de como a área de negócio definiu essa regra de negócio para a validação desse seu pedido, tá bom? O desconto service, quebramos mais uma service, ó. Quer dizer que agora eu tenho uma classe responsável pela aplicação de descontos em cima de algum pedido que a gente venha ter. Então, isso aqui é extremamente interessante, extremamente relevante e a gente conseguiu quebrar mais uma das responsabilidades que essa classe estava trazendo aqui pra gente. Se a gente seguir nesse caminho, olha o que a gente consegue quebrar essa classe. Essa classe de pedido service a gente consegue splitar em pelo menos 6 ou 8 novas classes que são responsáveis por questões individuais, agrupamentos de regras de negócio individuais e que me permitem usar outro princípio que é o DRY, Don't Repeat Yourself, ou seja, não repita a sua base de código, principalmente se você consegue reaproveitar isso aqui. Então eu tenho agora um Stock Service que é responsável por agrupar o meu armazenamento do meu estoque, né? Verificar o meu estoque, inserir novos itens no estoque, enfim, aquilo que se vincula ao estoque. Então aqui eu agrupo os serviços dele e o que estão dentro do escopo dessa classe de estoque. Imposto service, ou seja, agora eu tenho uma outra service vinculada ao cálculo de imposto, eu tenho uma outra service calculada para ser executado o pagamento, uma outra service para disparar e-mails e uma outra service, que na verdade não é uma service, é um repositório, é uma classe responsável aqui por fazer essas operações na base de dados e persistir os dados que a gente estava persistindo posteriormente aqui na classe do pedido service. Então, o que o Single Responsibility ele vem trazendo para a gente? Que você deve ter apenas um e um único motivo para refatorar essa tua classe, essa tua função. Então, busque por responsabilidades únicas, porque isso aqui vai ser relevante para a tua base de código, tá bom? Então, por que a gente vai usar isso? Porque a gente evita que classes assumam muitas responsabilidades, tornando o código mais fácil de entender, testar e de manter. Principalmente testar e manter. Isso aqui é primordial para um sistema que quer evoluir. E se houver qualquer mudança em algum dos requisitos, somente a classe com essa responsabilidade deve ser modificada. Por exemplo, se porventura eu precisar alterar alguma questão vinculada ao pagamento, se aqui eu só estou fazendo uma referência para o meu bloco real que está responsável, ou seja, para a minha classe pagamento service, isso não vai afetar todo o meu sistema. Então eu faço essa alteração e ela vai surtir nos pontos de referência dela, porque a responsabilidade de pagamento é vinculada a uma única classe, tá bom? Vamos para a prática? Vamos rodar um pouquinho? Eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor e solidificar esses conceitos. Esse primeiro conceito que é o princípio da responsabilidade única. Para essa primeira aula prática a gente vai trabalhar aqui com TypeScript, mas se vocês se interessarem por outra linguagem a gente pode fazer a substituição ao longo das nossas aulas. Então deixem nos comentários, vai ser extremamente relevante e a gente pode adequar para que mais atender as dúvidas de vocês, tá bom? Mas já que estamos aqui usando TypeScript, a gente adicionou esse entry point aqui que é o index.ts e basicamente ele está aqui responsável por ser nossa interface, onde a gente vai conseguir validar essas questões vinculadas aqui ao pedido service.
Poderia ter criado aqui um mock para teste usando o Jest, o Kit ou qualquer outra base de teste, mas isso aqui já vai ser o suficiente para a gente conseguir validar o que está funcionando hoje, tá bom? Então basicamente aqui eu estou criando uma const pedido, basicamente é um pedido que a gente vai criar e vai pedir para processar dentro da nossa pedido service, onde a gente tem aqui o produto A, o produto B, com seu preço e quantidade definidas. Aqui também eu passo as informações de e-mail, provavelmente do cliente, e cupom, que é o cupom que a gente está aplicando dentro desse pedido em específico. Criado aqui um novo pedido service para você conseguir fazer essa operação e eles processam esse pedido e recebem esse resultado aqui. Vamos ver se está funcionando certinho. Então, se a gente olhar aqui, verificado o estoque dos itens, aplicado o cupom de desconto 10, calculando o imposto, R$12 de imposto, processando o pagamento de R$132 no pedido, e-mail de confirmação enviado para o cliente específico, salvando o pedido no banco com um total de 120, imposto de 12, pedido processado com sucesso da queda evolutiva, que é o total, imposto e desconto de R$10 por conta do cupom que foi aplicável ali para ele, tá bom? Ao chegar aqui nessa nossa classe, temos a famosa God Class, ou seja, aquela classe que tem várias responsabilidades, como trazida lá naquele nosso diagraminha momentos atrás, onde ela tem aqui a responsabilidade de processar esse pedido, validar o pedido, verificar estoque, aplicar desconto, calcular total, calcular imposto, processar pagamento, enviar e-mail de confirmação e salvar no banco. Ou seja, essa God Class, ela está uma God Class verdadeiramente, porque ela tem várias responsabilidades e a gente tem vários blocos de código que a gente consegue extrair para classes que fazem mais sentido. Por exemplo, ao observar a validação do pedido, ela é extremamente importante porque ao eu processar um pedido, eu preciso validar primeiro se esse pedido é válido. E ele vai ter regras de negócio vinculado a ela. Então eu consigo trazer esse bloco de código para uma nova classe que a gente pode chamar de validate pedido validator. Pronto, pedido validator faz mais sentido. Então eu posso tanto criar um arquivo aqui como trabalhar aqui dentro. Vamos trabalhar aqui dentro, depois a gente explica, tá bom? Então, classe validar pedido, acho que faz sentido, onde ela tem aqui um método que ele não vai ser private, que é o nosso validar pedido. Esse método agora ele vai ter que se tornar público. Podemos colocar ele como static, também estático, não preciso criar uma instância de objeto dessa classe para poder utilizar ela, e eu consigo já nesse exato momento utilizá-la aqui para continuar aquela operação que a gente tinha lá. Então continuamos aqui a utilizar, né? Então se eu criar aqui uma instância dessa minha classe, validar pedido. Na verdade eu não preciso criar uma instância dessa classe porque ela está aqui dentro do mesmo bloco. Então se eu simplesmente chegar aqui e criar validar pedido, ponto, validar pedido, a gente conseguiu abstrair essa nossa lógica vinculada aqui ao validar pedido, né? Então agora a gente tem uma classe onde a regra de negócio validar pedido está contida. E se porventura nossos analistas de negócio, nosso cliente, as pessoas envolvidas, os stakeholders envolvidos determinarem, por exemplo, uma mudança dessa regra de negócio, basicamente é só chegar nesse método aqui em específico que a gente tem, que é o validar pedido, e adequar essa regra de negócio para a validação de pedido, tá bom? Continuando, a gente tem aqui a verificação do estoque. Então, como é que a gente pode abstrair essa verificação de estoque? Pronto. Aqui a gente não tem nenhum conector com o banco de dados ainda, mas a gente consegue criar um stock service talvez para poder abstrair essa parte da verificação do estoque. Então, bora criar aqui stock service. Vamos criar novamente um método estático aqui que não vai precisar ser instanciado.
esse objeto dessa classe, para a gente conseguir verificar esse estoque aqui. Então agora basicamente eu posso vir aqui, onde eu tenho a verificação do meu estoque, e eu posso simplesmente referenciá-lo. Agora a nossa classe continua a fazer a verificação do estoque. Ou seja, se eu vier aqui no nosso endpoint e dar um link no start, ela continua a executar o nosso código sem nenhuma alteração. E a gente está continuando a quebrar aqui em classes menores, com responsabilidades únicas, como validação de estoque e validação de pedido. Vamos lá, porque tem muito mais outros pontos para a gente conseguir aqui validar. Como a gente até trouxe no início do vídeo, a gente tem aqui ainda possibilidades. Por exemplo, a gente consegue quebrar o desconto, porque vamos ter lógica de negócio aplicada a ela, e isso aqui não está dentro do escopo do pedido service. Então, a gente cria essa classe aqui, desconto service, para continuar a trabalhar nesse nosso bloco de código, tá bom? Então, bora lá. Aqui a gente tem a aplicação desse desconto. Vamos continuar aqui. Agora, criando uma outra classe para essa desconto, né? Então, bora quebrar isso aqui em mais uma classe com responsabilidade única. Então, vamos chamar de desconto service. E vamos trazer esse nosso bloco de código relacionado à aplicação do desconto. Então, vamos lá. Novamente, poderia estar instanciando essa classe, mas como não há necessidade, então vamos criar aqui mais um método estático que vai nos permitir continuar utilizando aqui o serviço de desconto, só que agora em uma outra classe, a partir de uma outra classe, onde eu consigo trabalhar com suas responsabilidades individualmente e consigo crescer aí, tá bom? Então bora lá. Beleza, desconto aplicado. Vamos fazer a verificação do estoque? Então vamos criar mais uma outra. Opa, na verdade eu já criei essa verificação do estoque, né? Por enquanto ela não está sendo utilizada aqui. Então vamos aqui fazer o cálculo de imposto, transformar isso aqui no imposto service. Um ponto que é importante, pessoal, quando a gente está trabalhando nesse material, é o seguinte: não iremos aplicar todos os princípios cabíveis a esse código aqui nesse exato momento, porque é importante para a gente aplicar outros princípios como Dependency Inversion, Discovery, Principle e outros na sua respectiva aula, tá bom? Agora atualizando aqui o nosso imposto, porque agora a gente tem uma classe responsável pelo cálculo desse imposto. Novamente, pessoal, se voltarmos ao nosso entry point, olha, não fizemos nenhuma alteração e executar novamente essa base de código. Como o pedido ele segue igual, a gente não tem nenhuma definição diferente. Observe que o que a gente está fazendo não está impactando o resultado no final, tá bom? Mas simplesmente ajudando a gente a visualizar melhor esses blocos de código, pensando em formas evolutivas e principalmente a quebrar uma responsabilidade que estava aqui agrupada dentro dessa God Class que a gente tinha anteriormente, tá bom? Dando continuidade, a gente consegue agora quebrar esse processar pagamento aqui, que a gente tem hoje em uma outra classe em específico. Ele ainda tem outras duas responsabilidades que são bem interessantes. Uma é o salvar no banco e outra é o enviar e-mail de confirmação. Vamos quebrar primeiro esse nosso e-mail em e-mail service.
Prontinho. Agora a gente precisa somente quebrar essa salvar no banco aqui agora, porque ela ainda está fazendo parte da nossa classe de pedido service. Se a gente observar, ele está armazenando dentro desse array aqui em específico. Esse array aqui em específico está meio que mocando o nosso banco de dados em memória aqui dentro da nossa aplicação. Mas vamos criar aqui alguma classe para poder abstrair essa parte de persistência, para que a gente não tenha a necessidade de ter isso dentro do nosso próprio pedido service, tá bom? A gente consegue quebrar isso dependendo do padrão que você vai utilizar, do pattern que você vai utilizar, seja DAO, DAOs, repository ou qualquer outro. Eu vou utilizar aqui o repository. Ao longo da nossa série, vocês vão ver que isso aqui não é uma boa prática dentro do Solid. A gente vai aprender aí a utilizar o Dependency Inversion, né? Inversão de dependências, para trabalhar com essas dependências que a gente está injetando aqui dentro do nosso código. Beleza, tendo criado aqui o nosso pedido repository, eu posso simplesmente voltar para cá e dentro de this repository eu estou agora salvando dentro do banco de dados. Ou seja, nossa pedido service agora ela conseguiu abstrair. A gente não fez muitas alterações relacionadas à lógica dela, mas ela conseguiu agora dividir a responsabilidade das operações daquelas regras de negócio que estavam imbuídas aqui. Eu sei que quando eu passo um pedido, quando eu inicio o processamento de um pedido, eu preciso validar imposto, descontar algumas questões, se tiver algum cupom de desconto, eu preciso chamar o meu gateway de pagamento nesse caso que a gente tem aqui em específico. E eu preciso armazenar essas informações no banco. Mas o problema em si estava relacionado a que a classe de pedido ela abstraía todas essas responsabilidades dentro dela. E como o nosso princípio ele nos diz, você só precisa de um único motivo para refatorar a sua classe, a gente conseguiu quebrar ela em várias menores classes. Vamos tentar aqui validar para ver se ainda está funcionando. E pimba, tudo ok. Ah, mas esses dados estão mocados. Então vamos alterar aqui o valor do pedido 1. E o valor foi aplicado ao nosso código. Claro que se a gente for começar a olhar aqui de uma forma mais interessante, faz sentido a gente começar a quebrar aqui, já que a gente está falando de responsabilidade única. Aqui agora o nosso arquivo não tem responsabilidade única, mas a gente tem aqui o nosso validar pedido.ts e a gente trazer essa classe para cá. Então eu posso simplesmente trazer essa classe para cá, dar um export, esse validar pedido. E aqui eu dou um import validar pedido. Novamente, salvei aqui, vou dar um npm run start, ela vai continuar funcionando da melhor forma possível. A gente só começou a quebrar essas responsabilidades que a gente tinha aqui a nível de classe, e agora a gente está tirando do arquivo algo que não deveria estar aqui, né? Mas é isso, pessoal. Então, espero que a gente tenha conseguido dar uma boa compreensão relacionada ao que é o princípio da responsabilidade única. Basicamente, a gente deve ter apenas um motivo para mudar. Então, nossas classes, nossos métodos, nossos blocos, nossas funções. Então, é isso, pessoal. Para a próxima aula, para o nosso próximo episódio, né? Vamos assim chamar, a gente vai trabalhar com outro princípio, que é o princípio do Open to Closed Principle, né? O princípio do aberto fechado, e a gente vai conseguir aplicar aí
ao nosso projeto e algumas outras questões. Uma informação que talvez seja extremamente importante para você aí. Vou deixar alguns exercícios pinados nos comentários ou na própria postagem para fazer com que você venha também a testar e praticar um pouco mais sobre Solid e principalmente o princípio da responsabilidade única, tá bom? Pessoal, até mais, até logo, até breve e obrigado aí pelo seu tempo. Tchau, tchau.